Fala Corinthians, como é que você tá? Tudo certo ou não? Bom, seria um jogo pra gente criticar a defesa, talvez pela ineficiência na marcação das bolas aéreas defensivas, né, meu amigo? Mas o que a árbitra Edna Alves Batista fez no jogo de hoje se sobrepôs ao que foi o jogo. O que você me diz, Fernando? Hoje é uma boa noite só por força do hábito, né? Infelizmente o Coringão não ajudou, mas teve aí auxílio do seu Angileri e da senhora Dona Edna, né? Infelizmente hoje uma noite que a gente não queria estar aqui comentando uma derrota do nosso Coringão. Estragou o nosso início de arrancada aí, né? Tinha tudo pra ser mais uma vitória, porque agora a gente viria de duas partidas em casa e essa sequência poderia ser ampliada com até uma certa tranquilidade, modéstia a nossa parte. Mas vamos lá, cara. Vamos começar do começo, que eu gosto de falar aqui. Primeira coisa que a gente liga a televisão, a gente vê coisa mais linda é a nossa torcida visitante, né, Fernando? Putz. Exato, né? Não A- só no espaço dela, né? Não! Avançando pelo estádio do Bragantino afora, né? Quando começou o Poropopó, metade do estádio levantou, né, cara? Coisa linda, né? Exato. A torcida do Corinthians é a única que é irretocável nos últimos anos, né? Toda essa turbilhão aí de bagunça que vive o clube. É isso, pavorando na torcida visitante. E uma coisa que eu gosto de destacar, que inclusive o Kaká puxou esse tema para levantar no canal dele também, a união das organizadas num canto só, pelo Corinthians. Isso acontece sempre quando as organizadas vão de visitante. Quem já foi de visitante tá ligado como que é forte a torcida do Corinthians, mesmo compondo 5 ou 10% do estádio. Imaginou isso fora de casa? Pegue e multiplique por 10 dentro de casa, como que não seria ainda maior a pressão. Então eu tô junto com o Kaká nessa. Eu estou junto também, assino embaixo, né? As organizadas têm sua história, têm suas particularidades, mas na hora do jogo o que importa é o Corinthians, né? Então o ego pode ficar um pouquinho de lado, canta no intervalo as suas músicas, mas durante o jogo, uma voz só empurrando o Coringão. A gente já é a melhor torcida do Brasil, do mundo. Quem dirá quando tivermos um canto só na arena, né? Aí realmente não vai ter para ninguém ali, vai todo mundo tremer um pouco a pé na hora de entrar no gramado. É isso, eu tinha que destacar esse ponto. E, pô, você tá falando, nossa, tá muito alegre, Alice. Pô, começo de vídeo alto astral, né? O Coringão perdeu, mas calma, meu amigo, que a gente vai falar sobre esses detalhes também, esses pormenores. Primeiro, eu já queria começar pedindo desculpas aqui, porque a ESPN, puxei a provável escalação através da ESPN e ele errou completamente, cara. Tudo que eu coloquei aqui no pré-jogo de escalação foi por água abaixo, então eu vou ver melhor as fontes que eu vou buscar para trazer a informação aqui de pré-jogo. Normalmente o meu timão, ele solta um pouco depois, só que com maior precisão. Então eu vou buscar melhor as fontes. Fica tranquilo. E também quero pedir desculpa porque eu errei muita coisa no pré-jogo. Pô, eu comecei a semana, o Fernando aí, tá ligado? Conversando pelo WhatsApp, eu mandei que eu não dava muito bem. E no pré-jogo também, errei horário, errei nome de jogador, errei tudo, mas tentei trazer um vídeo de pré-jogo aí pra vocês. E parece que já era um prenúncio do que iria dar tudo errado também nesse jogo de hoje. Mas enfim, meus amigos. Deixa eu puxar aqui. Escalação, que eu falei que a ESPN trouxe algo totalmente distinto do que aconteceu, a gente voltou pro 3-5-2 ou pro 5-3-2, se a gente tivesse defendendo, porque daí recompõe também os dois laterais, né? O Rotando Ranieri, Martinez e Breno Bidon, que voltaram para a partida, voltaram para o time titular também. Só que daí o Ranieri pouco fez também, então não tem nem o que comentar do Ranieri em campo, né, Fernando? Porque ele ficou muito pouco em campo. Exato, e o Ranielli, aparentemente, ele já entrou como zagueiro, né? Ele não foi nem aquele Sim, volante que volta, ele já começou como zagueiro e atuou no 3-5-2, né? O Dorival mantém o esquema do último jogo, mas mudando as peças. Volta com o Martinez, volta com o Bidon, tira o Maicon e o Carrilho e faz o mesmo esquema tático ali, alternando para o 5-3-2 realmente em alguns momentos, né? Com o Garro não sendo tão meia, mas sendo mais um meio-campista ali, né? E o Ranieri se machuca muito cedo no jogo, né? uma pena. É uma pena e deu pra ver sim que ele tava como terceiro zagueiro, inclusive pela esquerda, porque no que apita o jogo já tá sempre muito bem posicionado o nosso esquema ali e ele tava justamente por onde o Angileri atuou recentemente naquele esquema com três zagueiros. E foi justamente por ele, né, pelo Angileri que entrou ali com 20 e pouquinhos minutos. Do lado do Bragantino. Antes, escalação também, antes de a gente começar sobre os lances e coisas mais importantes da partida, do lado do Bragantino, Fernando. Vamos lá, trazer uma pergunta pra você aqui. Muitos ex-Corinthians do lado de lá, né?
Muito, Confere? é um mix do Corinthians com Palmeiras ali, né? É Vários jogadores isso. que passaram pela base do rival e jogadores nossos ali, Pedro Henrique, Gabriel, Juninho Juninho Capixaba Capixaba e o Wagner Mancini. Saudade e de o alguns Mancini. deles ou nenhum? Olha, nenhum, nenhum. Gabriel foi importante, foi título 2017, ele fez um grande campeonato, mas depois não conseguiu mais manter esse nível de atuação. Então, assim, 2017 bom, obrigado pelos serviços prestados, mas Deu, não né? deixou saudades. Eu ainda sou um pouco mais polêmico nessa resposta. Talvez até o Wagner Mancini, não vou dizer que tenho saudades, pelo amor de Deus, e não queria ele no atual momento, mas naquela bagunça que nós tínhamos lá no nos anos da pandemia, né? Inclusive, talvez foi o único técnico um pouquinho mais lúcido que trouxe um pingo de esperança pro Corinthians, e inclusive essa linha com 3 zagueiros. Pela primeira vez num longo de muito tempo que eu não vi o Corinthians jogar, foi o Wagner Mancini que trouxe lá naquela época, e eu me lembro com ainda inclusive bastante clareza que o Corinthians voltou a jogar um pouquinho de futebol naquele ano quando era difícil o Corinthians passar da linha de campo ofensiva. Era terrível. A gente vivia de algumas escapadas do Mosquito. Aquele time era de sangrar Exato, os um dos olhos. piores times e sem a torcida para apoiar, né? Então, o Mancini foi talvez o único treinador que passou pelo Corinthians que não teve a torcida para apoiar. É, Mas, assim, eu acho um técnico limitado, assim, para sim, treinar um Corinthians, então, né? Não tem condições, mas ajudou. De sim. fato, ele ajuda ali. O Corinthians não é rebaixado aquele ano, tem um dedo dele ali. É, menos pior, digamos assim, né? Poderiam ter Exato. outras opções piores pra ter passado. E é pior que boa colocação, acho que ele não teve nenhum jogo que ele jogou com a torcida do Corinthians, né? Não, se ele teve, no Acho que não, máximo, né? foi com um público reduzido, mas eu acho que não teve nenhum, não. Loucura, cara. Que loucura isso. Mas vamos lá. Corinthians começou o primeiro tempo bem postado em campo, na minha humilde opinião, ganhando dividida. Parecia que dessa vez queria ganhar o jogo. Aquilo que eu trouxe no pré-jogo, palavras que saíram da boca do Maicon, que o time só joga quando quer, parecia que queria jogar nesse jogo. E começou com bons lances. A primeira grande chance ali na aproximação rápida do Garro com o Yuri Alberto, que na minha opinião o Yuri Alberto fez o que tinha que fazer, ajeitou o corpo para a esquerda. Um bom atacante tem que ter as duas pernas. Talvez batida cruzada não seria a melhor opção. De direita ele ajeitou para a esquerda, fez o que tinha que fazer. Não tem ali, né? Até o Memphis reclama nesse lance, que ele Né, estava mas entrando na área, mas ali o o Memphis faria a centroavante mesma coisa móvel, do Yuri. exato, tá de frente pro gol, tinha que chutar ali, não pegou tão bem na bola e mérito do goleiro, né? Mas foi assim, de novo o Garro achando, né, passes, encontrando e deixando nossos atacantes na cara do gol. E faltou aproveitar a chance. É isso. E de logo na sequência, aquilo que a gente pediu muito no último pós-jogo, Fernando. Chute de fora da área. Trauletada do Breno Bidon na trave, por pouquinho não entra. Exato. Se a gente sair na frente naquele lance, ou mesmo do Yuri, o jogo seria outro, porque é isso, essa primeira metade, até ali pelos 30 do primeiro tempo, a gente fez Sim, um bom jogo. A gente não fez aquele jogo que a gente espera do Corinthians fora de casa, que é aquela preguiça toda. Não, achei que o time se comportou bem. De novo, tentando dominar o jogo com a posse de bola, né? O Corinthians gosta da bola, é bem claro isso, né? Quando a gente consegue achar os passes e a bola chega no Garro, no Memphis, principalmente para municiar o Yuri, a gente consegue fazer boas jogadas. E a gente fez isso a primeira meia hora do jogo, mas infelizmente a gente vai ver que não foi assim o tempo todo. é. E daí, depois desses dois lances que o Corinthians poderia ter aberto o placar, deu pra ver que o Bragantino começou ali, querer ganhar no grito já muitas decisões que, inclusive, não eram a seu favor. Teve um possível pênalti, muito nada a ver também, que não seria marcado, obviamente, que foi um contato direto e normal, natural de jogo, né? Foi falta do Bidu aquele lance. O jogador Então, atropela o Bidu. teve outros lances também absurdos ali, tipo, querendo escanteio, por exemplo, onde claramente o Juninho Capixaba fica reclamando claramente, onde claramente desvia no companheiro do Bragantino e vai pra linha de fundo, ele faz um escarcel, meu Deus do céu. Pô, isso daqui é muito chato, o jogador sempre tenta crescer em cima do juiz aqui no Brasil, né? Exato, a gente vai falar mais de arbitragem, porque o jogo de hoje passa pela arbitragem, mas a gente tem que fazer essa crítica para os jogadores. É incrível como o jogador de futebol aqui no Brasil quer apitar o jogo, dá chilique, né, pressiona, joga a torcida contra o árbitro. Isso acontece em todos os jogos. E Se a eles gente fazem pegar, isso, desculpa, e eles fazem isso porque o juiz é ruim, e ele sabe que ele vai exato, não, ceder. não tem firmeza, né? É o juiz que deixa, que olha feio, dá um cartão, controla o jogo e acabou. Então, assim, é um sistema que se retroalimenta. A arbitragem é ruim, os jogadores reclamam e isso vai cada vez mais fomentando. E a gente faz um comparativo, vê que qualquer jogo da Champions, por exemplo, tem lance polêmico, lance de pênalti. A gente não vê esse bom jogador, a gente não vê essa reclamação fora do tom, se respeita o que o juiz marcou.
Aqui no Brasil não, aqui no Brasil todo jogador quer apitar e qualquer lance de lateral vira uma polêmica de fim de mundo. Infelizmente é muito ruim esse cenário no futebol brasileiro. É, e lá o porta-voz é o capitão, chama-se os dois capitães, é comunicado decisão e acabou, né? Vida que segue é aquilo que o juiz mandou, né, pô? Exato, e aqui a gente sabe como que é, infelizmente, né? Ganha no grito, e a gente sabe que bastidor conta, então Sim. o time reclama, no jogo seguinte é beneficiado. É uma bagunça, essa questão da arbitragem no Brasil é uma bagunça. É, e aí já pode ter começado o início do envezamento ali da arbitragem nesse jogo. Mas enfim, também deveremos reclamar não apenas da arbitragem, mas também de alguns deslizes, vacilos, atos juvenis dos nossos jogadores. E antes mesmo de acontecer esse erro bizarro da dona Edna, teve também algumas bizarrices que eu quero pontuar aqui. A gente já reclamou de jogos passados do Bidu tomar muito cartão amarelo em vão. O Martinez é outro que sempre está nessa lista. Teve ali um lance no meio de campo totalmente desnecessário, onde o camisa 10 dele, me fugiu o nome agora, o John. John, exatamente. Deu uma matada no peito, ele tem qualidade, deu um balãozinho, o Martinez, que chega? Rau, dessola. Pra que aquilo? Tomou um amarelo com 30 e poucos minutos, que eu deixei aqui na anotação, já colocou o nosso primeiro volante já em xeque ali. Exato, e até o Dorival na última coletiva foi perguntado sobre isso. O Corinthians é o líder em cartões do Campeonato Brasileiro, que mais toma cartão. De novo, a gente vai ter uma série de suspensos no meio de campo no próximo jogo, e de novo cartões bobos que não precisam ser tomados, né? Então parece que falta isso, né? Falta passar para o jogador essa posição, né? Ele não precisa entrar tão duro, lances de meio de campo. E o Corinthians bem no jogo, começa a fazer falta, começa a trazer o Bragantino, que é um time ruim, a gente sabe, né? Vinha nos últimos 20 jogos, venceu 2 até hoje, tinha vencido o próprio Corinthians no primeiro turno e venceu o Grêmio, aquele jogo cheio de polêmica com eles também. E a gente foi chamando um time ruim para cima da gente, e não precisava ser assim. A gente tinha o jogo sob controle, a gente estava passes, já tinha tido 2 chances, mas aí o mental dos nossos jogadores, como o Maicon falou, hoje acho que estava no botãozinho desligado, não era dos mais importantes. É, e eu não quero crucificar aqui o Martinez não, porque eu até gosto, eu acho que ele é bem voluntarioso, ele tá sempre em todos os lances, ele tem muita raça e tem um espírito corintiano, só que ele é um pouquinho desprovido de inteligência, meus amigos, é complicado, né? Ele é sedentário intelectual, digo. Então. Bom, e o jogo depois, como o Fernando comentou, que era pró-Corinthians, começou a virar de muita trocação, muita transpiração, pouca inspiração. E outra coisa que eu sinto falta também no nosso meio de campo, o Bidon no jogo. Eu sinto falta dele, exatamente dele, porque ele é o responsável por fazer essa transição da defesa para o ataque, e eu não vejo o Bidon em campo, Fernando. Exato, apareceu muito bem naquele chute de fora da área, Apenas. mas é um lampejo, né? E a gente não vê ele com a importância tática ali que ele Isso. deveria desempenhar. Ele joga porque ele em tese, uma boa saída de bola, que vai conseguir tirar o time da defesa trocando passes, mas ele parece se esconder do jogo muitas vezes. A gente não escuta o nome do Bidon, o narrador não fala o nome dele, ele não aparece para o jogo, e aí o Corinthians parece ficar com a menos, né? E num setor muito importante que é o meio-campo. Loucura, porque ele tem muita qualidade técnica, né? Esse giro dele é muito rápido, dá pra ver que ele pensa muito rápido, ele consegue fazer o domínio virando. Essa é a principal qualidade que eu acho dele. Só que são raros os jogos que ele coloca no bolso e chama pra ele. Eu vi agora quando o Garro tava mais ausente, que ele começou a encontrar um papel um pouquinho mais de protagonista no time, jogando um pouquinho mais ofensivo. Só que eu não sei se esse papel dele jogando como terceiro homem do meio de campo, tentando alimentar o Garro, vai ser a melhor saída. Porque, sinceramente, eu não me lembro de tantas grandes atuações dele assim, jogando nesse papel aí. Talvez isso falando de 2025, porque em 2024 todo mundo concorda aqui que aquele meio campo funcionou como um reloginho, né? E ele era uma dessas peças. Mas nesse ano, infelizmente, não consegui ver esse futebol. E só partindo agora pro final do primeiro tempo, que foi quando o Bragantino começou a crescer. E em 5 minutos tudo mudou. A partir dos 40 minutos ali eles tiveram a primeira grande chance, no bate e rebate, empurrança, sobrou pro Gabriel. O Gabriel deu um chute e passou ali raspando a trave do Felipe Longo. Engraçado também a torcida ali, né? O narrador puxa o microfone. Olê! Então, eu anotei isso também para falar o quão Bizarro. chato é esse cara. Toda hora, olê, Bragantino, nossa, muito Nossa, chato. cara. Não, mas segue aí, Fernando, não quero te atrapalhar. Esse Não, e finalzinho do aí, primeiro tempo aí, terrível, né?
Exato, esse final do primeiro tempo começa a deixar claro o que a gente também vai falar bastante. O problema defensivo nas bolas paradas hoje contra o Corinthians foi assustador. Se a gente tinha tido uma atuação segura nos últimos jogos, sem sofrer gols, hoje isso foi por água abaixo. Várias bolas que pererecavam na nossa área, sempre os nossos zagueiros estavam um segundinho atrasado para tirar, e o Bragantino começou a ter volume, volume, volume por conta disso. É Junta isso. nervosismo do time, mais falha na bola aérea, no esse pênalti infantil do Angileri que a gente não vê, talvez, nem em colégio. É complicado, cara, que foi já logo no lance seguinte, né? O Bragantino chegou duas vezes na sequência com bolas perigosas ali, com chutes, inclusive de fora da área, naquela empurrança, como eu falei, né? E vai sobrando, sobra pro Bragantino, ele vai apertando o Corinthians cada vez, e daí é aquilo que não tem o que falar, meu amigo. Você vai dizer, ah, mas a Edna tá com falta de critério. Concordo com você, porque teve outros lances muito mais faltosos, inclusive no meio de campo. Pô, quer ver? Eu já me lembrei, já guarda de cabeça. Aquela pisada no tornozelo do Mateuzinho, ela mandou seguir. Que o cara chegou por trás de uma bola que veio de um chutão, um estourão do goleiro dos caras. Ela mandou seguir, não deu cartão nem falta. E daí num lance que é uma falta teoricamente mais simples, dentro da área, vai lá a dona Edna e marca. Mas não vou reclamar, porque, na minha opinião, foi falta e eu vou criticar principalmente nesse lance a infantilidade do Angileri. Exato, concordo. Até voltando um pouquinho na Edna ali, o lance anterior, que o Corinthians puxa um contra-ataque, o Yuri toma uma pancada muito parecida que a Cangeleri deu no lance do pênalti. Só que ela dá vantagem, né? Até o Garro vai reclamar com ela ali e ela fala, né? Dá pra ver ali que eu dei vantagem. É. Vantagem não, depois não se concretizou ali em lance de perigo, mas o Corinthians puxava o contra-ataque. E é um lance de meio campo, né? Então o VAR ali não tem o que fazer. Agora ali dentro da área, o Angileri realmente foi muito juvenil, prejudicou, comprometeu, e ela depois, né, sem pulso firme, chamada pelo VAR, e tem um pênalti que eu também concordo que se fosse a favor do Corinthians eu reclamaria, acharia que seria pênalti, então eu acho que foi pênalti. Mas muito por uma atitude completamente juvenil do Angileri. Sejamos imparciais, eu também daria esse pênalti, mesmo sendo contra o Corinthians, porque eu reclamaria a favor. E no segundo tempo a gente voltou aí com uma formação tática diferente. A gente migrou do 3-5-2, voltamos pro 4-4-2 do Losango, né? E o time voltou bem, pô. Chance criada e finalizada ali, finalização de fora mais uma vez do Memphis Depay, mais uma vez finalização de fora. Exato. E nesse lance, beleza, ele finalizou o que a gente quer que ele faça, mas por que ele não chapou? Por que ele tentou pegar o contrapé do goleiro, né? Ele dá um chute seco, tipo ele deu contra o Grêmio que bate atrás, mas ali ele estava com espaço aberto, ele poderia ter chapado, né? Para quem joga a FIFA é o famoso R1 ali, né? Dá aquela curva na bola, mas não fez, né? Mas chutou, já é alguma coisa. É isso aí. Mas só que daí não deu nem muito tempo, né, pra ver se esse 4-4-2 ia realmente funcionar, porque não demorou muito a acontecer o grande lance do jogo, né? Dona Edna vai lá e joga tudo no lixo, meu Deus do céu, cara, não é possível que seja má fé, cara. Eu custo acreditar, cara, que os juízes usam de má fé nesses lances. Eu acho que é muito despreparo mesmo, a arbitragem é fraca, não sei. Exato, eu acho que a arbitragem como um todo é muito ruim. Se a gente tentar fazer um exercício, nomear os 3 melhores árbitros do Brasil, vai ser muito difícil a gente conseguir, e ainda assim vão ser níveis baixos. E talvez o principal sintoma dessa arbitragem muito ruim seja, infelizmente, a arbitragem que a Edna fez hoje, que é uma arbitragem sem firmeza, é uma arbitragem que não consegue ter controle do jogo, que não tem critério para marcar falta, e que daí depois, que já está perdido, que ela já estabeleceu o jeito que ela vai arbitrar, que ela já perdeu o comando da partida. Aí ela vai querer dar amarelo por um lance que acontece muitas vezes por jogo na área que não era e nem amarelo, era para amarelo. Um, para outro. Exato. E aí ela não sabia que ela já tinha dado o amarelo para o Martins, que se ela soubesse ela não teria dado. Ela dá, então assim, lambança completa. Completa. Primeiro que ela nem viu o que aconteceu direito. Ela saiu sorteando o cartão amarelo e nem viu para quem tava sorteando, né? Loucura, cara, loucura. Exato, assim, todo mundo tem direito de, na sua profissão, não estar bem num dia, mas a Edna, infelizmente, é reiteradas a arbitragem dela que ela se complica demais, ela deixa o jogo nervoso, ela não faz o jogo fluir, ela picota, e isso, assim, não é só ela, né? Isso é 90% dos árbitros do Brasil, e hoje foi mais um exemplo, né? Mais um sintoma dessa arbitragem péssima que a gente tem no Brasil. Complicado, só que daí, contra tudo e contra todos, e contra todas, né, dona Edna?
Mesmo com o jogador a menos, o que, que a gente tinha que fazer para atacar, para buscar esse algo a mais? O que, que a gente tinha que fazer? Ter um ataque mais vertical. E foi aí que a gente conseguiu fazer uma transição muito rápida, uma ligação direta do Yuri pro Memphis. Memphis cortou, bateu bem. Agora sim ele fez aquela batida forte, chapou. E aí a bola sobrou pro Yuri Alberto, que estava muito bem posicionado. Tem que reiterar também que acreditou no lance, estava no lugar certo, na hora certa. Isso é a inteligência do camisa 9. Foi lá e guardou. E o empate do Corinthians parecia tudo muito mais justo após esse 1-1. Exato, ali o mérito do gol muito do Yuri, né? Porque ele briga pela bola no meio de campo, consegue ficar com ela, lança e acompanha, né? Ele não lança e para, ele lança e acompanha, vai no rebote e faz o gol. Então, méritos para o Yuri. Bom que ele voltou a marcar, acho que ele estava precisando de uma confiança fazia um tempo que ele não marcava, né? Uhum. Então, foi importante para ele. Parecia que a coisa ia se encaminhar. Só que, isso que eu coloquei, deixei pontuado aqui, porque mesmo boa parte, inclusive depois desse 1-1, o Corinthians estava no jogo. Parecia um 11 contra 11 normal, porque o Corinthians se portou bem também. Não vamos nos esquecer apenas olhando o resultado final de um 2-1 ali no placar, que o Corinthians, por exemplo, é uma partida a ser jogada no lixo. Não, a gente tem que pegar os pontos específicos a serem corrigidos. Porém, de várias partidas que a gente estava um desempenho terrível fora de casa, essa não é uma delas. A gente pode colocar muitas coisas positivas também a serem usadas e espelhadas em outros jogos. Concordo, não dá para comparar com a partida que a gente venceu contra o Vitória. Né? A gente Pois jogou melhor hoje, enquanto tinha 11 jogadores, e principalmente no primeiro tempo, do que o jogo contra o Vitória. Não queria que tivesse sido igual, que a gente tivesse jogado mal o jogo inteiro e vencido, óbvio que sim. Mas não foi um jogo daquele estilo, preguiçoso, se arrastando. Acho que faltou realmente ali melhores decisões, até um pouco de sorte no primeiro tempo, né, nos lances que nós comentamos. Mas aí com a expulsão, infelizmente, tudo mudou. Né? E aí, quando ficou 1-1, o Dorival faz uma alteração, não sei se você gostou ou não, mas eu não teria colocado o Carrillo hoje em campo. Acho que o Carrillo ali ele não daria a dinâmica que o time precisava, principalmente na questão da velocidade, porque o Corinthians não ia mais ter a bola. O Corinthians, a partir daquele momento, estava com 11 contra 10, ele estava se jogando para, justamente como você falou, explorar contra-ataque. Então eu teria colocado antes o Guinegão do que o Carrillo, deixado o Guinegão correr lá na frente, talvez recuado um pouquinho o Memphis, deixar Yuri e Guinegão, mas o Carrillo me pareceu um pouco perdido, porque, apesar da técnica a gente sabe que ele tem, então não era o jogo para ele, no meu entender. Concordo com você, sim, porque justamente a falta de intensidade, né, nessa volta dele nos gramados, depois de uma lesão longa, né, a recuperação todo mundo sabe que é realmente lenta, até ele voltar a ter a frequência que ele vinha tendo de física nos últimos jogos antes da lesão. Só que também aqui, Fernando, para ser bem sincero, depois desse... Cara, quando a gente tá com um jogador a menos, eu não sei, nem vou criticar o Dorival, não vou criticar também jogadores, eu acho que, tipo... A parte defensiva, a organização defensiva na bola aérea tem que ser criticada nesse jogo, porque foi realmente peça-chave para saírem os gols. Mesmo, por exemplo, agora nesse último lance, que foi o gol nos acréscimos do Bragantino, não era para ter totalmente aquela liberdade do cara chegar no segundo pau lá nas costas do nosso lateral e sair cabeceando sozinho para baixo, onde o Felipe Longo não tinha absolutamente nada para fazer também. Vale deixar lembrado aqui também, né? Ah, mas o Longo não pegou pênalti, mas não pegou essa bola difícil. Também nada na conta do Felipe Longo nesse jogo, né? Exato. Ali no lance do gol, espaço para cruzar, o Angileri marca a distância, não chega para apertar, o cara cruza com toda a liberdade do mundo, e lá nas costas da zaga também com toda a liberdade do mundo, o Sacha para fazer o gol. E o Felipe Longo, pelo contrário, achei que ele fez um jogo seguro. Ele fez umas duas boas defesas, inclusive uma difícil, é um chute fora da área que ele pega com a ponta dos dedos. Achei o Felipe Longo seguro, não teve culpa nenhuma dos gols e não tem por que crucificá-lo pela partida de hoje, não. Achei que está dentro do padrão. E só deixa eu me ratificar aqui, porque eu não quero culpar o Dorival por conta disso, porque vai ter gente, Alisson, mas tá defendendo Dorival, como assim? Como eu não tenho culpa? É que, meu amigo, vamos pensar um pouco, o que eu tô pensando na cabeça do Dorival? Porque o que ele tem de outras opções, além do Carrilho, para colocar, são sempre jogadores muito defensivos no meio de campo, para dar aquela força, enfim, no time, ok? Só queria chamar ainda mais o time do Bragantino. Então, talvez na cabeça do Dorival, para não trazer completamente, recuar o time e abdicar completamente desse resultado,
resultado e assinar ali o 1-1, talvez ele viu que o Corinthians ainda estava no jogo, colocou o Carrilli, justamente como o Bidon, na minha humilde opinião, também não estava colocando intensidade física na partida. Só que, claro, agora com enfim, aceito se você falar que o Dorival errou. Eu posso concordar com você aí no comentário também. Mas bom, na minha opinião, não, ok? Não, perfeito, perfeito. Eu só acho que talvez não fosse o jogo para o Carrilho por conta dessas circunstâncias todas que a gente comentou. Eu comecei a Mas, tentar defender minha tese, só que eu já fui pensando, não, tá fraca. Pensei, não, eu aceito quem falar que o Dorival eu fui me para mim, desmentindo. A minha cabeça foi falando, não, Alisson, você tá falando bobagem, você tá falando bobagem. não, mas é um ponto de vista e realmente ali o Corinthians tinha chance de ganhar o jogo ainda porque o Bragantino é muito fraco. A gente novamente reabilita um time muito fraco. É isso que eu pensei pelo lado positivo, olhando na mente do Dorival, o que se passa pela mente do Dorival, é isso que eu imaginei. Sim. E aí, meus amigos, bom, depois teve o gol, a gente já falou, né? Tem que fazer mais uma falha defensiva na bola aérea, importante para Para ser deixar para registrado. cruzar, né, as duas falhas aqui. A gente vai ser redundante de ficar repetindo as mesmas críticas aqui. E agora, o que a gente tem a analisar, meu amigo? Antes desse jogo, antes de começar o jogo, se a gente falasse assina um pontinho fora de casa, Alisson, eu assinaria. Eu acho que estava na conta. Estava na conta empatar hoje. Por No mais que o mínimo, Bragantino não tava bem, mas a gente sabe, a gente é corintiano, a gente sabe o histórico do nosso time fora de casa. E agora, vindo de 2 partidas em casa, contra o Ceará e depois contra o Clássico, contra o Ceará é inegociável os 3 pontos, Fernando. negociável, tem que ganhar. Mesmo que jogue com o Bahia no meio de campo, que acho que ele vai ter que entrar, porque não tem quem colocar, tem que ganhar, não tem desculpa. E contra o Ceará, que é uma partida. Bom, e contra o São Paulo, que é uma partida após, só que depois também da data FIFA, né? Aí também é jogo pra vencer. E aí a gente somaria 7 pontos nesses 3 jogos, que era mais ou menos aquela pontuação que a gente considerava ideal, né? Exato, até no último vídeo a gente comentou um pouco sobre isso, né? A sequência que estava para fazer 9, mas 7 estava na conta. 7 a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, jogo fora de casa, o Corinthians fora de casa sempre tem um soninho a mais, até que não foi o caso hoje, mas sempre é mais difícil. Então estava na conta, né? Fazer 7 pontos estava na conta. Vamos ter que partir para fazer 6. Agora veio a derrota e a gente não consegue mais atingir essa meta. Só que é uma meta um pouquinho curta, porque a gente fez um levantamento aqui no canal, inclusive uma simulação, onde a gente fez o levantamento, acho, dos últimos 10 jogos. E aí a gente tá dentro do ok, meus amigos. Porque também a gente não contava com a vitória fora de casa contra o Vitória. E a gente tem que fazer esse levantamento mais geral e não tão próximo ali, e ainda colocar em jogo também todas as nuances do que aconteceu na partida. Então, o resumo geral é ruim? Óbvio, derrota. Porém, o aspecto de técnico, tático, mostrou uma evolução fora de casa e a gente tem que cobrar melhorias específicas nessa parte da defesa na bola aérea. Para mim, o resumo de tudo é isso daí. Exato, né? Com uma boa dose de tempero da arbitragem, pela maneira como conduziu o jogo, pela expulsão do Martínez. E também aí no final do jogo teve a expulsão do Charles, que Pois para é. mim era amarelo, não era vermelho, e depois se ela queria mudar para o vermelho, ela tinha que olhar no VAR. Ela simplesmente deu o vermelho, Perdida. não tirou o amarelo, então o Charles fica com o amarelo mais o vermelho, e o John saiu sem nenhum amarelo. Então, assim, mais uma lambança para fechar com. Foi a cereja do bolo ali, né, da atuação da árbitra. Enfim, ali o vermelho para ele é inexplicável do ponto de vista do protocolo do VAR, que ela não foi chamada, e inexplicável o John ter saído sem pelo menos o cartão amarelo naquele lance. Não é desculpa, pelo menos na minha opinião, jogar em cima da arbitragem completamente, mas aqui que realmente a grande peça, o grande astro, o grande personagem dessa derrota para mim foi a arbitragem. Talvez Concordo. a gente nunca vai saber, é sempre o IC, mas com 11 talvez a história teria sido diferente, né? Penso que sim. Então, assim, a gente passa muito pela arbitragem, pela nossa defesa muito fraca, e também não tem como tirar o Angileri hoje dos principais culpados. Se o Garro foi melhor em campo no jogo passado que nós falamos, hoje com certeza o Angileri o pior em campo, disparado, porque o que ele fez também comprometeu. A Edna comprometeu tirando um jogador nosso, o Angileri comprometeu fazendo um pênalti infantil bobo que não precisava. É isso aí, meus amigos. E me desculpa novamente
o tempo de pós-jogo, mas não tinha como ser menor. 30 minutos foi pouco para comentar tudo isso que aconteceu no jogo de hoje, meus amigos. Comentem aqui embaixo, quem chegou até o final, comenta aqui embaixo, eu quero mais feedback de vocês. Vocês preferem um vídeo um pouco mais extenso, como esse, debater detalhe a detalhe do que foi o jogo, ou vocês preferem uma versão mais pocket, pequenininha, comentada ali mais direto, com 15, 20 minutos? Quero saber qual a opinião da maioria, beleza? É isso aí, Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no canal. Se quiser deixar suas... Eu até esqueci de falar isso. Se quiser deixar alguma rede social, algum ponto de encontro pra galera te achar em outro lugar também, além aqui do canal, fique à vontade aí. Bom, beleza, obrigado, Alisson. Sempre um prazer aqui conversar sobre o Corinthians. Eu seria do time que gosta de vídeos longos, né? E fazendo, lavando uma louça e tal, assistindo o Coringão. Então, assim, eu sou do time que gosta de pós-jogo longo. Então, o que a galera vai comentar aqui, a gente vai se adequando. Eu tenho Instagram, mas assim, eu não sou muito ativo no Instagram, mais foto dos meus gatos lá, que é o @FernandoHPMN, tudo junto lá para quem quiser seguir. Aí, show de bola. E, pô, bom falar isso, bom alertar. Eu também sou do time dos vídeos longos. Inclusive, eu assisto e acompanho muito o Kaká, que faz aqueles vídeos de 1h30. Às vezes eu faço até 2 ou 3 turnos para assistir o vídeo completo dele. E, pô, vai ser um sonho se alguém comentar aqui embaixo nos comentários: ah, eu assisto Corinthians Talk lavando a louça. É, Porque eu exato, faço exato. muito isso, cara. Eu tô lavando a minha loucinha ali diária, que leva meus 30, 40 minutos, e deixo um vídeo de Coringão passando de fundo para escutando notícia do nosso timão e nunca ficar de fora de nada. Então, Corinthians é nossa terapia, é né? E tanto isso. falar quanto escutar. É isso, exatamente. Então, valeu, meus amigos. Espero ter trazido um mínimo de alento para essa noite triste, chata, né? Cinzenta aí para vocês. Mas não é de tudo ruim, não vamos desanimar, não, meus amigos. A gente tem jogos importantes aí para fazer em casa. E a reta final do Brasileirão promete. A gente vai buscar essas classificações. Valeu? Forte abraço, Obrigado. então. Tamo junto. Vai, Corinthians. E até a próxima. Cadê? Pera aí, meu mouse sumiu. Ah, fechou.